A gente está vendo aqui na nossa área de comentários aqui muitas perguntas e manifestações em relação à PEC 32. E tem sido um tumulto aí, né? Pelo menos nessa semana, né? O relator mudou, parece que 7 vezes o relatório final, né, deputado? Sempre apresentando o relatório em cima da hora da votação. Ontem foi mais um dia muito tumultuado e, por fim, houve mudança também dos representantes, né, dos parlamentares que faziam parte da comissão, né? Acordos quebrados, enfim, muita confusão em relação a essa PEC 32. O fato é que ela acabou passando na comissão especial e deve ir para plenário, né? Deve ser votada em plenário. E aí eu queria saber do senhor o que significa exatamente essa PEC 32, que diz respeito à reforma administrativa, né? Que consequências ela pode trazer para o serviço público brasileiro se ela realmente passar do jeito que ela foi aprovada na comissão especial. E qual é a perspectiva disso realmente ir para plenário e se ela passa por lá? Olha, Isabelle, assim, primeiro acho que você traz um assunto da maior relevância, né? Porque trata-se de uma PEC que é gravíssima para o futuro do serviço público brasileiro, que desmonta o serviço público brasileiro, né? Que, na prática, ela permite, por exemplo, a terceirização de qualquer serviço público, exceto de carreiras típicas de Estado, consideradas típicas, mas ela permite, por exemplo, até o uso de equipamentos públicos por empresas privadas. Quer dizer, se passar do jeito que está, pode uma empresa privada de educação ser contratada para dar aulas em escolas públicas, no prédio da escola pública, até mesmo com funcionários do Estado, da Prefeitura, do Estado, da União, enfim, né, do poder público. É o desmonte total, é a terceirização total, usar até os prédios, os equipamentos, tudo do serviço público por empresas privadas, né? A contratação de servidores de funcionários temporários seria permitida por essa PEC por até 10 anos, renováveis. A pessoa contratada por 10 anos, temporariamente, tendo depois o contrato renovado, a pessoa contratada por 20 anos é uma carreira, quase que a vida funcional toda da pessoa, um pouco mais ela se aposenta. Ou seja, é muito grave, assim, é muito sério, né? Essa coisa da contratação temporária seria possível para tudo, menos para as atividades finalísticas. Então, por exemplo, num tribunal, só não poderia contratar temporariamente o juiz, o resto poderia todo mundo, né? Numa casa legislativa, só não pode contratar temporariamente o parlamentar, o resto pode todo mundo, né? Enfim, ou seja, tudo, né, poderia ser terceirizado ou contratado temporariamente, portanto, é um completo esvaziamento do serviço público, por um governo que está acabando, né? Esse governo não se reelege, né? Então, assim, é a tentativa do golpe final contra o Estado brasileiro, né? E não adianta dizer que não afeta os atuais servidores, porque afeta, e ainda que não afetasse, qual é o servidor público que vai querer ver passar uma PEC que, por mais que possa preservar alguns direitos seus, acaba com o que ele construiu, com aquilo para que ele dedicou a sua vida, né? Quer dizer, acaba com o futuro do Estado. País do mundo nenhum, né? País desenvolvido nenhum do mundo, né? Se desenvolveu, cresceu sem um serviço público organizado, eficiente, né? Sem uma boa burocracia, no melhor sentido da palavra burocracia. Aqui, a palavra burocracia não tem aquele sentido de um monte de papéis e carimbos que a gente precisa para fazer qualquer coisa, mas de um corpo estável de funcionários públicos que organizam o Estado, né? Os servidores, o corpo de servidores, né? Não existe país nenhum do mundo desenvolvido que não tenha tido um Estado bem organizado. Qualquer país que a gente admire, que a gente ache bacana, né? Muita gente da elite brasileira gosta de viajar para esses países, admira os países, mas não se dá conta de que lá o serviço público é assim, ou que muitos serviços que eles apreciam nesses países são públicos, como o metrô, como os museus e como tantas coisas, né? Então, é preciso mostrar a importância disso. Acho que o brasileiro, no fundo, sabe disso.
né, o Sistema Único de Saúde mostrou a importância de se ter um serviço público qualificado. Nos Estados Unidos da América, não existe um SUS. A pessoa que não tem dinheiro para pagar o hospital e é internada por Covid lá, depois passa o resto da vida pagando a conta do hospital, né? E aqui no Brasil, com todos os problemas que o SUS tem, ele salvou muita gente, atendeu muita gente, protegeu muita gente, né? Dada a contaminação em massa aqui promovida pelo presidente da República com a sua irresponsabilidade. Agora, eu não acredito que essa PEC passe no plenário. A mobilização dos servidores foi muito forte, nós fizemos uma dura oposição ao projeto, e o projeto ele passou com um placar na comissão irreal, um placar manipulado. Por quê, Isabelle? Porque foram trocados 6 titulares da comissão na véspera da votação. Grande parte desses do Partido Novo, que apoia qualquer coisa que signifique desmontar o Estado público brasileiro, o Estado, o poder público brasileiro. Qualquer coisa que seja a favor de privatização, eles simplesmente apoiam. Então, eles tiveram uma super representação nessa comissão que não corresponde ao tamanho deles na casa. O que o grupo do presidente Arthur Lira fez? Botou na comissão só quem queria votar a favor, contando para isso com o favor dos líderes partidários que prestaram esse serviço ao país. Então, o placar da comissão não diz nada sobre o placar do plenário. Ao contrário, se foi preciso mudar tanta gente para aprovar na comissão, significa que vai ser muito difícil aprovar em plenário. Então, eles não têm votos para aprovar isso no plenário, pelo menos hoje não tem. Por isso que é muito importante a gente continuar mobilizando as pessoas, explicando o que é a PEC 32, né? Mostrando a gravidade dessas propostas que há na PEC 32 e chamando a atenção para que as pessoas lutem contra, porque se a gente se mobilizar contra, a gente derrota essa proposta. Eu estou muito otimista em termos de derrotar essa proposta e fiquei muito bem impressionado com a mobilização dos servidores, que veio num crescendo e chegou na votação com uma força muito grande. Assim, eu acho que se a gente continuar com isso, a gente tem condições de derrotá-la e a gente tem condições de proteger o serviço público e, num próximo governo nosso, quero dizer nosso, não apenas da oposição, mas do Brasil, devolver o país aos brasileiros, a gente terá a condição de reconstruir muitas coisas. Vai dar trabalho, mas é possível, a gente pode.